Olá, queridos amigos, está no ar mais um episódio do Cantando a Fé. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já vai deixando o like, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando as nossas publicações. Você já sabe o que deve ser feito, né, para nos ajudar. Então, desde já também a gente agradece a ajuda preciosa e valiosa de vocês para que o nosso projeto de evangelização seja passado para mais pessoas, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro, primeira sexta-feira do mês, toda ela dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Nós já percorremos 246 dias desse nosso ano de 2021. Setembro está só começando, só coisas boas reservadas para nós, tanto aqui no nosso canal, quanto também na sua vida, né? Então a gente deseja só coisas boas aí para você que está nos ouvindo e nos acompanhando. Olha, setembro é um mês muito especial, né? Já vem a primavera, a gente já tá vendo algumas flores aí, ruas afora, nas nossas casas. Então, daqui a pouquinho a gente tem a primavera. Setembro também é o mês da Bíblia. Olha para você ver que coisa boa. Para nós aqui, enquanto católicos, são 50 anos que a igreja no Brasil dedica setembro como o mês da Bíblia. Então já fica a pergunta para você, querido músico que está me ouvindo, como é que está a sua intimidade com a palavra de Deus? Deixa aí nos comentários. Você lê a Bíblia todos os dias, medita? Deixa aí que a gente quer ler o que vocês têm para nos contar. Então, já que a gente está falando de Bíblia, de coisas boas, o tema de hoje é o Ministério da Música segundo a Bíblia. A Sagrada Escritura nos ensina que o Ministério de Música é algo antigo e que foi instituído na casa de Deus através do rei Davi. Ela nos mostra também como o ministério deve ser organizado e conduzido e de que forma a música serve de auxílio indispensável aos demais ministérios, como cura e libertação, profecia, animação, coordenação e por aí vai. Para a gente entender um pouquinho do que eu estou falando, vou pegar alguns textos bíblicos que vão ser ótimos para nos fazer entender. Se a gente pegar lá em Samuel, vai nos dizer o seguinte: e sempre que o espírito mau, permitido por Deus, acometia o rei Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava. Então, a gente vê nesse texto Saul atormentado por vários espíritos malignos e libertado pela música ministrada por Davi com sua harpa. O ministério de música é aqui usado em seu aspecto libertador e curador, o que demonstra o seu grande poder e auxílio que presta na cura e libertação. Lá em Reis também vai dizer o seguinte: Eliseu disse: trazei-me um tocador de harpas. Apenas fez o tocador vibrar as cordas, veio a mão do Senhor sobre Eliseu e ele profetizou dizendo: ele também vai entregar Moabe em suas mãos. Nessa passagem, nós nos deparamos com o fato de que Eliseu, embora fosse um grande profeta, ter precisado que o ministro de música viesse com a sua harpa para tocar. E isso abriu espaço para que o Espírito Santo inundasse o profeta e o levasse a profetizar a vitória do povo de Israel sobre o povo de Moabe. Então, essas duas passagens nos levam a perceber como é fundamental o auxílio do Ministério de Música também na profecia, né? O Ministério de Música está ligado assim à profecia, vamos assim falar para a gente entender, porque tá nos preparando, porque a música nos prepara, nos estimula. E essa profecia pode ser expressa em forma de uma profecia cantada. Por que não? Quando a gente escuta uma canção bonita nos nossos momentos de oração, aquela pessoa que compôs aquela música, sim, é um profeta. Está anunciando a boa nova do reino através de canção. Olha, vamos com mais uma passagem bíblica que está lá em Crônicas, né? Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores com instrumentos de música, cítaras, harpas, símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Olha só, ao ler esse texto, a gente fica pensando, nossa, mas
para que esse tanto de nome, para que esse tanto de especificação? Na verdade, isso tudo é fundamental, é muito importante porque nos ensina que o ministério de música era para os levitas e para Davi algo organizado e definido. Essa passagem bíblica vai nos mostrar que não era algo improvisado, formado na hora da necessidade, com pessoas que se encontrem por perto e que cantem bem, como infelizmente estamos acostumados a ver em muitos dos nossos grupos. Isso não é uma crítica, é só uma observação. O ministério de música deve ser planejado, estruturado, ungido e enviado. Deus quer hoje suscitar em todos os grupos e comunidades pessoas que realmente, como na época de Davi, se dediquem a esse ministério. Pessoas encarregadas do cântico na casa de Deus. Lá em Crônicas também, continuando, Crônicas 25, de 1 a 7. Eu não vou ler tudo porque o texto é muito grande, aí fica como para casa para vocês. Procurem lá. 1 Crônicas 25, de 1 a 7. Ó. Eis a lista dos homens encarregados do serviço do canto, dos filhos de Asaf: Jacur, José, Natânia e Assarela, que profetizavam segundo as ordens do rei. E assim vai seguindo, falando tudo que eles faziam. Aí fala, né? Tinham símbolos, cítaras e harpas para o serviço do templo sob as ordens do rei Davi. Então, a gente observa nessa passagem como o ministério de música era bem definido e como cada um ocupava um lugar determinado. Outro ponto importante nesse texto é o seguinte: eles estavam sob a ordem do rei Davi. Então, vejam a humildade desses homens. A gente precisa muitas vezes entender que correções fraternas virão, que a gente precisa ter humildade, que a gente precisa ter obediência para servir no nosso ministério. Às vezes vão ter algumas pessoas que vão falar as coisas com a gente que nesse primeiro momento a gente vai ficar um pouco chateado, mas são coisas para nos ajudar a crescer no nosso ministério, a crescer no nosso dom. Outro aspecto importante nesse texto é o que diz lá no versículo 7. Todos eram hábeis na arte de cantar. Como que a gente se torna hábil em alguma coisa? Dedicando-nos a ela de maneira especial. Então era assim que os levitas se dedicavam ao seu ministério de cantar e tocar no templo. Eles eram hábeis porque estudavam e aperfeiçoavam os instrumentos e as vozes. Eles não consideravam o ministério de música como algo puramente místico ou espiritual, mas eles sabiam que para exercer bem a função que estava confiada a eles, eles deveriam exercitar-se, eles deveriam se aprimorar, a fim de fazer para Deus o melhor possível e abrir-se mais eficazmente as moções do Espírito. Se lá naquela época, tempos antes de Jesus já era assim, hoje, para nós, a nossa responsabilidade é muito maior, porque várias técnicas foram desenvolvidas. Hoje a gente tem até uma ciência da música, né, que é tão rica e tão abrangente. E a gente percebe cantores, instrumentistas que passam horas se dedicando nas suas técnicas apenas em favor deles mesmos, porque vivem de música, às vezes não tem nenhuma relação com a igreja e eles ficam ali, horas aprimorando as suas técnicas. Nós também, ministros de música, devemos ser sim instruídos e também devemos nos aprimorar a fim de que nós nos tornemos pessoas hábeis no ministério de cantar e tocar para Deus. Porque o Espírito Santo sempre está nos usando como ferramentas, como instrumentos. E olha, claro que ele vai querer pessoas bem treinadas e ungidas para louvarem aquele que é digno de todo o louvor. Para vocês aí, e assim eu me encerro dos ministérios de música, a mensagem que fica é o seguinte: como que nós estamos na nossa oração? É uma pergunta importante. Eu comecei até perguntando, né, como é que está a sua intimidade com a palavra de Deus, e a gente junta com mais uma pergunta, porque
a gente vê nessas passagens bíblicas como o Espírito Santo usava as pessoas como instrumento, e ele nos usa ainda hoje. Mas nós precisamos estar aberto, como também nos diz aqui no texto, às moções do Espírito Santo. Então, como está a sua vida espiritual enquanto músico? Você conhece essas passagens bíblicas que eu acabei de relatar aqui? Se não, leia com atenção, se aperfeiçoe em seu ministério. Isso, olha, tem lá em Apocalipse também. Eis que os escolhidos, que traziam na fronte o nome dele, o nome de seu pai, ouviam, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas. Cantavam como que um cântico novo. Ninguém podia aprender este canto a não ser os escolhidos. E para que os escolhidos aprendam a cantar esse cântico novo, né, nós que somos os escolhidos, é preciso que a gente comece agora, através do nosso ministério, né, atuando no Ministério de Música, como eu já disse, que a gente se abra à ação do Espírito Santo, que quer a todo momento nos ensinar a cantar, né, cantar os grandes louvores àquele que é digno de honra e glória. Semana que vem eu volto com mais um episódio do Cantando a Fé. Forte abraço, fiquem com Deus.